Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai nos consome por inteiro. Que essa graça de Deus, ela vem sobre nós. E quero agradecer a todos que é inscrito, você que ainda não é inscrito, possa se inscrever no canal. Este é um canal católico, mas tem esse momento aqui da reflexão do Evangelho, onde buscamos a viver a luz de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Então vamos para também agradecer, né, você que é inscrito, que está se inscrevendo, meu muitíssimo obrigado. Seja todos bem-vindos. E você que ainda não é inscrito, pode se inscrever, ativar o sininho para receber as nossas notificações e também a nos ajudar compartilhando com mais pessoas. Esse momento é um momento de que a gente possa interagir com o Evangelho. Você que gosta da palavra, você que gosta de viver a palavra, né? Aí então você também pode colocar nos comentários aí a sua reflexão. Que nosso Senhor e nosso Deus possa nos iluminar na força do Espírito Santo e que a sua palavra possa nos dar fruto, germinar em nossos corações. Vamos então à palavra do nosso Senhor e nosso Deus. Está em Lucas, capítulo 16, versículo do 9 ao 15. Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos receberão nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas, será também fiel nas coisas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? E se não foste fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ora, ouvindo tudo isso, os fariseus que eram avarentos e zombavam dele. Jesus disse-lhes: Vós procurais parecer justo aos olhos do homem, mas Deus vos conhece os corações. Pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Essas são as palavras que a gente vai refletir. Nós não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Porque toda vez que a gente acumula assim a riqueza, que a gente vai viver esse momento, a gente vai acabar servindo ao dinheiro, servindo para acumular. E para que a gente quer acumular? A gente precisa do dinheiro para que o dinheiro nos sirva nas nossas necessidades. Quais são as nossas necessidades? As nossas necessidades são um momento de alegria, do lazer, um momento da falta da saúde, né? Buscar a ciência, um tratamento, né? Buscar a gastar o dinheiro nas necessidades do nosso cotidiano. Assim a gente vai vivendo, né? Servido do dinheiro, e não ao contrário, e não a servindo o dinheiro, sendo aí, como nosso Senhor vai nos chamar, de avarento. Nisso consiste também a palavra que a gente não pode, conceder uma outras pessoas a ganhar a graça de Deus. Como é que eu posso levar as pessoas à graça de Deus se eu não me coloco nas graças de Deus? Se eu só leio a Bíblia e não consigo me colocar diante da palavra, viver a palavra. Se eu sou uma pessoa
que me fecho para ir à palavra, como é então que eu vou ensinar a palavra? Então, por isso que nosso Senhor vai chamando a nossa atenção nessa parte. Se eu não viver essas riquezas que ele chama de riqueza injusta, eu vou até voltar aqui, que ele vai falando que são as riquezas injustas, é isso mesmo. Como é que nós, se nós não usarmos dela de uma forma para que ajude a nossa compreensão neste mundo, para que a gente está neste mundo, a gente não vai poder também conseguir levar a palavra de Deus. Pois bem, como a minha família, se eu quero viver para o dinheiro, viver de uma forma conseguindo bens, como a gente vê, famílias muito ricas, famílias que vai se enriquecendo, e a gente vê que essas famílias elas não podem ir nem em lugar algum, ou elas não vão, e aquele acúmulo de todos os bens, para que serve mesmo? Se elas não se usufruem. Há uma pessoa que eu já vi relatos de que ela trabalhou e conseguiu uma casa. Uma casa muito bonita, muito grande, muito espaçosa. Mas depois essa pessoa teve que trabalhar para poder manter a manutenção dessa casa. Os móveis mais bonitos, mais chique. Essa pessoa começou a trabalhar e depois ela mobiliou a casa. Mas depois essa pessoa ela adoeceu. Ela adoeceu e depois ela foi morar no hospital. Ficou internada por muito tempo no hospital. Depois ele percebeu que tudo aquilo que ele fez, todo aquele trabalho, todo aquele esforço foi em vão, porque ele não conseguiu descansar na sua casa. Ele não conseguiu desfrutá-la. Então, por isso que a gente vai percebendo o que nosso Senhor e nosso Deus vai falando para nós. Nesta vida aqui, a gente só consegue vivê-la por um tempo. E se a gente não saber administrar a nossa vida, o nosso sentido a Deus, a nossa caminhada, a gente nunca vai alcançar a graça. A gente nunca vai viver plenamente com Jesus Cristo. Muitas pessoas, às vezes, lêem a Bíblia de uma maneira que, no Antigo Testamento, fala de muitas riquezas, fala de muitos bens materiais. Mas Jesus, ele veio para mostrar para nós que todos esses bens era para ser vividos e não acumulados. Era para ser servidos e não para que aquelas pessoas o servissem. Então Jesus ele nasceu aonde? Em uma gruta desprovida do nada. Lá não tinha nada, só tinha animal. Não tinha móveis nenhum. E aonde Maria colocou Jesus? Na manjedoura. O que é a manjedoura? A manjedoura é um coxo de colocar alimento para os animais. Foi ali que Jesus foi colocado, foi o seu berço. Então, se a gente vai percebendo o que Jesus veio fazer, veio realizar na nossa vida, ele é dono de toda a realeza. Ele poderia nascer em uma família muito rica e começar a distribuir as riquezas dele e começar a viver dessa maneira, dessa prática, né? Mas só que não. Ele veio de uma forma completamente diferente para nos ensinar. Ele veio
exatamente na humildade, na mais profunda pobreza que nós podemos enxergar na nossa vida, nos moradores de rua. É, sim, nos refugiados, porque Jesus foi refugiado, foi morar em outros lugares, em outros países, no Egito, né? Então a gente vai podendo ver como ele também é zombado nesse momento que ele está ensinando. E assim, a gente precisa, né, viver mais esses ensinamentos para que a gente possa também ensinar. Ensinar de uma forma ampla e abrangente. Porque ele vai dizer que aos olhos do homem, quando o homem procura achar as coisas no humano, isso não é conveniente a Deus. O que é conveniente a Deus é quando a gente usa do dinheiro para ajudar os necessitados, quando a gente começa a viver a palavra de Deus, a gente vai sentindo o que Deus quer para nós. É o nosso coração. Quando a gente vai para o cemitério, a gente começa a olhar naquelas pessoas que já foram. E aí a gente percebe que não adianta ter malquerença, não adianta ter rancor, não adianta ter dinheiro, não adianta ter bens materiais, não adianta acumular ódio, acumular rancor, raiva, não adianta acumular nada disso. O importante é acumular a graça de Deus, porque você vai ser conhecido como um homem e mulher de Deus que distribuiu a paz, que viveu a sua vida numa humildade, numa simplicidade, e que isso vai ficar guardado no coração das pessoas e que as pessoas vão seguir o seu caminhar. Porque essa é a graça que Jesus vai dizendo que nós alcançaremos nos céus, no tabernáculo eterno, né? E aí aqueles que se foram, a gente tem a certeza de que eles foram para junto de Deus. E que se a gente ir seguindo esse caminho, a gente também vamos alcançar o tabernáculo eterno. Que essa graça venha acontecer na nossa vida. Que a gente possa olhar firmemente no que está na palavra, no que Jesus possa nos ensinar mais ainda. Olhando para aquelas pessoas que sempre praticam o bem, que sempre vivem o bem, que sempre vivem na humildade e na simplicidade. Viva você também. Que deixe a luz do Espírito Santo iluminar o seu coração. Se você tiver algum ódio de alguém, tenta transformar esse ódio em amor. Se você tiver assim algum rancor, alguma coisa com o irmão, perdoa. Faça as pazes com o irmão. Viva a humildade em Cristo Jesus. E Ele vai te mostrar todo o caminho que você precisa percorrer. Amém? Encerramos por aqui, que a graça de Deus nos alcance e vai nos iluminando a nossa caminhada. Fica na paz, fica com o nosso Senhor e o nosso Deus, e que a luz dessa palavra nos ilumine. Até um próximo encontro.